Tite, boa noite. Do que você acompanhou do Cruzeiro do ano passado e para esse início de trabalho, né? O que não está funcionando? O que não está acontecendo para essas vitórias chegarem? E, por exemplo, um resultado tão constrangedor e vergonhoso hoje no Newton Santos. Talvez o erro maior nas reflexões agora que eu estou observando, e aí foi a estratégia que eu entendi ser a mais importante, preservação da equipe para retomar ritmo, a retomada de ritmo dela, eu vejo o mais importante. Poderia ter jogado mais jogos, mesmo correndo-se daqui a pouco algum risco maior de lesão, ela podia ter jogado mais jogos, ela ia estar mais ritmada. É para apressar o processo de voltar a ter algum comportamento e um ritmo melhor, tal qual o ano passado. O jogo, das circunstâncias do jogo, do que aconteceu, do placar dilatado, sim, foi determinante o segundo gol. O segundo gol, parece que no momento que nós estávamos fazendo a substituição, o Jonathan sentiu, não ia sair, e o árbitro apressou, queria que nós fizéssemos rapidamente aí no que eu contenho, seguro, porque tinha que fazer essa substituição, ia modificar, ia entrar o João, porque o João não ia entrar, dar o segundo gol. E aí ele, a partir daí sim, vira um outro jogo. E a grandeza do Cruzeiro não permite, não. Um placar tão dilatado. Tite, assim como foi no jogo do final de semana passado pelo Campeonato Mineiro, mais uma vez, no segundo tempo, o Cruzeiro parece que ele sofre um apagão. E depois o time se desorganizou, é um time experiente, é um time que não teve muitas mexidas no elenco, né, que é praticamente o mesmo do ano passado. Pelo contrário, ainda ganhou reforço aí no caso do Gerson. O que está acontecendo que o time está sentindo tanto? Aconteceu assim no Campeonato Mineiro contra o Atlético Mineiro, quando tomou o gol, o time sentiu, tomou o segundo gol contra o Botafogo, agora também sentiu mais uma vez, e o time ficou muito perdido no segundo tempo. O que fazer para corrigir isso e por que isso está acontecendo com o elenco que já joga junto há mais tempo e é um elenco tão experiente? Primeiro, a persistência e a resiliência ela é fundamental no futebol. Sabendo dos erros, absorver os erros, absorver a crítica. Nós somos expostos e nós temos que ter a grandeza de entender todas as críticas que vierem, o torcedor, a dor que o torcedor está sentindo, eu compreendo, respeito, eu estou sentindo também, nós estamos sentindo também, e a única forma de reverter é melhorando e resultados. Isso se transfere para o próximo jogo. O ritmo, eu volto a bater, daqui a pouco uma equipe que ela tivesse mais rodada, tivesse estrategicamente colocado ela jogando mais, ela estaria num estágio melhor. E eu preservei, talvez pela própria saúde de alguns, né? Mas alguns outros aspectos de efetividade também ela traz. E eu faço um adendo, ela tomou o gol, ela continuou concentrada e esteve muito perto de fazer o empate. Depois do segundo, sim. Depois do segundo, sim. Ô Tite, quando você assume pegando esse trabalho do Leonardo Jardim, muito se falou, né, sobre aprimorar algumas coisas e aproveitar o que tem de positivo. O Cruzeiro chega nesse final de janeiro iniciando aí uma pressão muito grande por tudo que viveu, por todas as expectativas, por tudo que foi contratado. Até que ponto é uma responsabilidade maior de algumas escolhas, de mudar algo em específico e que vem sendo determinante para que o Cruzeiro não consiga, principalmente, esses resultados já nesse início de trabalho, pegando um trabalho montado? Primeiro era a retomada desse trabalho, né? Inclusive, antes eu já havia colocado do nível, agora tu não termina uma competição e inicia outra já no mesmo nível. E nós sempre colocamos dessa forma de retomar esse trabalho. Dar um passo para trás, simplicidade bastante, ouvir, sentir as críticas todas, justas, que elas vão acontecer pela grandeza do Cruzeiro, trabalhar e reverter isso dentro do campo, não tem outra forma. Tite, boa noite. Você, até retomando as perguntas dos colegas, você até na sua coletiva de apresentação, de fato, tinha dito em aprimorar o que vinha do Jardim. E algo que era uma característica muito constante no trabalho do Jardim era que o time conseguia ser letal muitas vezes, mesmo tendo menos posse de bola. Hoje, mais uma vez, o Cruzeiro teve mais posse de bola, criou mais oportunidades.
e acabou sofrendo isso do contra-ataque. Você até já explicou essa situação. O time está tendo, neste momento, dificuldade em ter a posse de bola, em trabalhar com isso, até dentro das situações físicas que você falou? Talvez esse momento, eu não coloco, é sempre um contexto todo, eu tenho que ter o discernimento e a calma desses momentos, que eles são de bastante turbulência, de ter a serenidade de poder conduzir, inclusive, o grupo. Falei isso a eles. Essa verticalidade a gente não quer perder, e eu sempre tive isso como ideia, mas essa retomada desse estágio de trabalho é que nós estamos, eu estou tendo dificuldade em buscar de novo essa retomada de trabalho. Talvez os próprios resultados tenham tirado a confiança um pouco maior de um momento mais decisivo, ter o acerto no momento mais decisivo, ter a efetividade. Talvez sim, uma coisa puxe a outra, essa falta de ritmo, gerando uma finesse melhor e um acabamento melhor, transformar em gol, uma coisa associada à outra também. Professor Tite, boa noite. Mais uma vez um prazer falar com o senhor. Sou Rodrigo Multimídia, do Libras Esportes, para a comunidade surda Cruzeiro também. Professor, essa largada de hoje foi um ponto fora da curva ou acende um alerta importante nessa estreia do campeonato? Depende de como nós reagirmos. Se a equipe tiver a personalidade e a capacidade suficiente de absorver as críticas justas que vão acontecer, em cima de desempenho em alguns momentos do jogo, ou grande parte dele, efetividade, consistência. Tu não faz gol sozinho, são 11 atletas, inclusive as duas mãos do Cássio, que elas vão determinar o gol. E quando tu toma gol, é também de uma forma conjunta. Depende da capacidade, da grandeza, da personalidade da equipe. Tite, uma dúvida. O Christian, o ano passado, foi um jogador que ele chegava na área em momentos que muita gente não esperava. Fazia gols, era um jogador ali da ponta direita que ajudou muito o Cruzeiro. Por que tirar o jogador dessa posição para colocar como segundo volante e ali tentar encaixar o Gerson? Até nesse aspecto tático, qual que é a ideia, para saber? Foi de ter mais um jogador que divide a articulação com o Pereira, que é a função onde o Gerson mais produz e também acalma um processo todo de entrosamento, normal e natural. Não é uma defesa específica do atleta, não. Ele é de uma relação de conjunta, de dividir a articulação. O Christian, ele foi adaptado ali, né, de uma forma anterior e bem, e coloquei isso a ele, porém a sua função de origem é meio-campista, mais atrasado, box-to-box, um segundo meio-campista, às vezes um externo, mas que dá uma liberdade maior. Então, não é assim uma invenção, não. É de tentar dar com mais posse de bola um senso criativo à equipe. Tite, você disse dessa questão do planejamento, né, de ter poupado até, pode ser até a mais, né, no caso, essa questão dos titulares. Então, já projetando isso, a tendência de que você mantenha os titulares também para o final de semana no Campeonato Mineiro, uma vez que o Cruzeiro precisa vencer no Campeonato Mineiro, porque ele precisa dessas vitórias para poder se classificar. Sim. Definitivamente sim. O Tite, o Arroio terminou a temporada passada muito bem e foi escolhido por você ali para participar daquele time alternativo no início. É um jogador que você já passa a projetar ser uma opção interessante e até pelo que ele entrou hoje e demonstrou aqui nesse jogo contra o Botafogo? Também a gente fica, independentemente de todo do resultado, fica pesado para a equipe toda, fica pesado para o técnico, para o Cruzeiro, para a história do Cruzeiro, ele fica pesado. E eu tenho a noção da grandeza do Cruzeiro e do resultado ruim. Alguns aspectos eles são importantes e o Arroio ele é um deles. Sim. Obrigado, Tite. Obrigado. Palavras então do técnico Tite. Está aí a entrevista coletiva do técnico Tite.